Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até ao dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a Igreja Católica está imensamente alegre. Está exultando de alegria, como Nossa Senhora falou a Isabel, naquele cântico do Magnífica. A minha alma glorifica o Senhor. A Igreja está assim, mas glorificando o Senhor por causa de quê? Ou por causa de quem? Por causa de São João Batista. Hoje, 24 de junho, a Igreja celebra o nascimento de São João Batista. É interessante que na liturgia, na Igreja Católica, nós celebramos 3 natividades, ou seja, 3 nascimentos. Primeiro, por excelência, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, o nascimento de Nossa Senhora. Eu estou falando assim em termos de hierarquia, né? Jesus, Nossa Senhora e o terceiro, São João Batista. Só esses 3 que nós comemoramos, porque são 3 pessoas importantes. Jesus, nem se fala. Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nossa Senhora, a mãe de Jesus, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, a mãe de Deus. E João Batista, o grande arauto, aquele que foi encarregado de levar a boa notícia ao povo de Israel. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, aqui é o Evangelho de São João, né? João capítulo 1, versículo 29. Ele é o Cordeiro. Vocês viram que o nascimento de Jesus, o nascimento de São João Batista acontece em volta de um grande mistério. Um grande mistério. O pai ficou mudo. A mãe era estéril e acabou dando à luz. E a pergunta: por que não colocaram o nome do pai? Deram o nome de João. E a pergunta importante que ficou: o que virá a ser este menino?
Hoje, graças a Deus, nós já sabemos. O anjo Gabriel, quando ele apareceu lá no templo de Jerusalém para falar para Zacarias, porque Zacarias era um sacerdote do Antigo Testamento. Quando ele estava lá oferecendo a oração, chamada oração do perfume, que é colocada e sobe aos céus, de repente o anjo Gabriel apareceu para ele, né? E o anjo Gabriel falou o seguinte, que João Batista, aqui está no capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, ele diz, porque ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem cerveja, e desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Essa é a primeira coisa. Depois, ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante de Deus com o espírito e o poder de Elias para reconduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes às sabedorias do justo, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Olha só, é o arauto, aquele que vai à frente para levar a boa nova, preparar um povo disposto e muito disposto para receber o Senhor, para estar com o Senhor. João, ele se define como uma voz que clama no deserto. Quando uma comitiva dos judeus foram ao encontro dele para perguntar quem era ele, ele disse, eu sou uma voz que clama no deserto. Vejam quantas definições que foi dado a esse grande homem. A missão dele foi grandiosa. Preparar um povo disposto, preparar um povo que estivesse preparado, me desculpe essa redundância, mas é para compreender melhor. Preparar um povo para estar preparado para receber o Salvador do mundo. Que missão! Essa missão de João Batista custou-lhe muito caro, ao ponto de que, na hora que ele falou a verdade a Herodes, porque Herodes estava convivendo com uma mulher que era esposa do irmão dele, isso custou muito caro para João Batista. E Herodíades, naquela fúria, pediu que ele fosse morto. E no nascimento de Herodes, quando estavam comemorando o aniversário, trouxeram a cabeça de João Batista numa bandeja de prata, porque custou muito caro falar a verdade, mostrar o Senhor. Quando ele diz, Herodes, a mulher que você vive é a irmã, é a esposa do seu irmão. Ele foi morto pela verdade, pela causa do Senhor. Ele cumpriu a missão. Levou o povo a receber nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fazia o batizado, um batismo de conversão. Quantas vezes João Batista falava para o povo que o machado já estava posto à raiz e que eles precisavam mudar de vida. E ali nós vemos no capítulo 3 do Evangelho de São Lucas a
as pessoas mudando de vida, se convertendo. Que missão maravilhosa de São João Batista. Que missão maravilhosa. Preparar o povo para receber nosso Senhor. A igreja ela tem esta missão. A igreja é missionária. A igreja ela vai aos locais onde as pessoas não conheceram nosso Senhor, diante daquilo que Jesus ensinou nas pessoas dos apóstolos e hoje nas pessoas dos bispos, dos sacerdotes, dos diáconos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Essa é a missão. A missão de João Batista era salvar almas. A missão da igreja é fazer com que aqueles que já se converteram permaneçam nela e aguarde a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele virá para recolher os seus e diariamente ele vem recolhendo os seus. É preciso que nós estejamos preparados. Que missão grandiosa para nós sacerdotes, para as congregações religiosas, para as novas comunidades, para os sacerdotes, bispos, preparar o povo para ir ao céu. João Batista preparou o povo para receber Jesus e agora nós estamos nessa grande missão de preparar o povo para ir para o céu. Porque Jesus veio no meio de nós, morreu na cruz, deu-nos o perdão, nos reconciliou com o Pai, livrou-nos da ira do inferno, abriu a porta do céu e eis agora a nossa missão, que é essa. Nesse mundo difícil, onde as pessoas se rebelaram e não querem saber de Deus. E hoje, uma das grandes tristezas é saber que a rebeldia do povo está sendo tão grande, mas tão grande, que eles estão adorando Satanás diretamente. Igrejas satânicas estão sendo inauguradas, crianças sendo catequizadas para adorar Satanás, adultos, imagine os pais levando seus filhos para adorarem Satanás, renunciando ao batismo da Igreja Católica. A igreja precisa de novos João Batistas. É preciso falar a verdade, é preciso levar as pessoas à salvação, é preciso que as pessoas estejam preparadas, mas para isso, meus irmãos, esse espírito de medo precisa sair dos nossos corações. João Batista não tinha medo. Imagina ele enfrentando o rei Herodes e dizendo para Herodes: Herodes, você precisa largar esta mulher, porque esta mulher não é sua, ela é do seu irmão. Imagina ele enfrentando o rei. Mas ele não estava enfrentando simplesmente para brigar, para condenar, era para salvar. Ele estava dando a chance de Herodes se salvar, de Herodíades se salvar e a filha de Herodíades. Quando a pessoa ela tem um desejo de levar as pessoas para Jesus, de salvar realmente a alma, ela esquece até de si. E ela não se preocupa com a morte do corpo, porque Jesus mesmo disse que não deveríamos temer o que matam o corpo, mas sim aquele que depois de morto, da pessoa está morta,
a alma dela ser precipitada no inferno. Ela não tem medo, porque ela quer salvar a alma. Era isso que estava no coração de São João Batista. Ela não tem medo de processos, não pode ter medo de processo, não pode ter medo de ser preso. Claro, com toda a prudência que é necessária para que o evangelho seja anunciado. Claro que ninguém pode ser obrigado a voltar para Jesus, ser de Jesus. Ninguém é obrigado. Mas a Igreja Católica não pode se calar e não pode ter medo de falar a verdade que salva. Salvai almas. Que São João Batista interceda pela igreja, interceda pelos missionários, pelos religiosos, as religiosas, pelas novas comunidades, pelos sacerdotes, pelos bispos, para que o evangelho ele seja levado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o pecado é a única coisa que pode nos levar à condenação eterna. E é preciso que aconteça conversões. Como João Batista, quando ele pregava, as pessoas se convertiam. Um homem penitente. Não tinha apego às coisas terrenas. O desejo dele era somente levar Jesus, levar nosso Senhor aos corações das pessoas. Tanto que ele se vestia com pele de cordeiro. Esta era a veste dele. Comia mel silvestre e gafanhotos. E que preparação aqui no Evangelho diz que logo depois que ele nasceu, o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel, dizendo: Jesus já está no nosso meio, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Precisamos, meus irmãos, meditar muito na vida de São João Batista e rever. Nós que somos evangelizadores, precisamos rever aonde está a nossa falha, porque o medo de salvar almas, porque o medo de levar a palavra do Senhor, a palavra que salva, que liberta das amarras do pecado, das amarras de Satanás. O evangelho que dá a vida eterna, a boa nova que é Jesus Cristo. E pedir, como eu disse antes, a São João Batista a intercessão dele, para que não tenhamos medo e que sejamos realmente cheios do Espírito Santo. Quando Nossa Senhora chegou ali, grávida de Jesus, na casa de Isabel, João Batista ficou cheio do Espírito Santo. Senhor, dai-nos o Espírito Santo. Dai o Espírito Santo a nós cristãos, à Igreja Católica. Primeiro, Senhor, para que sejamos fiéis a Ti, para que não nos deixemos levar pelas mentiras de Satanás, por essa modernidade que está nos estragando, para que sejamos fiéis até o fim, como o Senhor mesmo diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar na sua verdade, Senhor. Que o paganismo não entre nos nossos corações, mas que sejamos fiéis até o fim. Viva João Batista, viva o precursor. Porque João Batista foi aquele que preparou a vinda do Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Viva João Batista, viva São João!